Aí o de 28 está aqui, viu? Oi? Pronto. Pronto, o primeiro ponto. Para que se consagrar a Nossa Senhora e por que se consagrar a ela? Se eu já amo a Virgem Maria, né? Se eu já rezo o terço, se eu já rezo o rosário, rezo o ofício, rezo as 1000 Ave Marias, sou da Legião de Maria, eu sou, sei lá, tantas coisas que me levam a ter uma devoção a Nossa Senhora, e qual a necessidade dessa consagração? Como eu falava no início, ela não é obrigatória, mas ela é um caminho muito seguro para a gente se santificar. São Francisco de Assis, ele teve uma visão, e nessa visão tinha uma escada, eu acho que era uma escada vermelha. Eu não sei se roxa no espanhol é vermelho. Na história que eu conheço é vermelha, né? Lá tem que é roxo, né? Lá no livro que eu li do Garrigou Lagrange. Mas a visão é a seguinte: tinha essa escada, vamos dizer que é a vermelha, que é do martírio, né? Do sangue. E várias pessoas tentavam subir essa escada. Aí subiam, depois caíam. Aí depois ele viu uma outra escada que era branca. E as pessoas subiam, também com dificuldade, mas com mais tranquilidade. E ao chegar lá no final, tinha Nossa Senhora esperando a pessoa. Aí o Senhor deu o entendimento que há esses dois meios, né? Você pode se santificar com a devoção à Virgem Maria, e você pode santificar por outros meios, que são mais duros, mais exigentes e mais inseguros. Eles são mais exigentes, eles são mais árduos e ainda são mais inseguros. Vocês estão entendendo? Eles são mais difíceis de vivenciar e ainda são mais ineficazes. Eles ainda têm menos produção, são menos produtivos, né? Tem menos qualidade. Ou seja, como seria? A pessoa se penitencia, faz muitos jejuns, né? Ela fica muito tempo de joelho, ela faz um monte de coisa, muitas renúncias. É uma pessoa muito penitente, que sofre muito pelo Senhor. Mas ele é longe da Virgem Maria. Ele pode santificar? Pode. Mas é um caminho muito inseguro. Vocês estão entendendo? Muito inseguro. E se ele se afastar de Nossa Senhora, for consciente e for tipo uma raiva dela, aí é mais inseguro ainda. E santificar não fica, né? Com raiva da Virgem Maria, e ainda pode perder o céu mesmo, né? Então, quando a gente fala de não estar com ela, mas é a pessoa que não conhece muito e acabou indo por outro caminho, com medo de idolatrar ela, né? Mesmo amando, vocês estão entendendo? Mesmo amando, tem medo da idolatria, tem medo de colocá-la no lugar de Jesus e acaba indo por outro caminho. Então, é uma armadilha. São Maximiliano Kolbe, ele fala o seguinte: todo santo é obra da Imaculada. Todo santo é obra da Imaculada. Ou seja, desde o momento do nosso batismo, né? Até antes, né? Nossa Senhora vai nos acompanhando. Mas desde o batismo começa a mãe, que vai fazendo o filho que nasceu ali pela graça do batismo. A pia batismal é comparado a um útero, porque ele nasce, né? Uma nova vida, no sentido mais profundo, que tem a vida bios, que é a vida biológica, nossa vida aqui na carne, e tem a vida que é zoé, que é a vida eterna. Vamos repetir para não esquecer? Bios e zoé. Bios é a vida biológica, e zoé é a vida eterna, né? Qual é mais importante? A vida eterna. Mas para ter vida eterna tem que viver bem a vida biológica também, né? Tudo uma complementando a outra. Sobre Nossa Senhora... Parou, tá? Sobre Nossa Senhora, uma coisa bem importante é que existem duas visões teológicas sobre Nossa Senhora. Certo? Diga comigo, visão eclesiológica e visão cristológica. O que seria essa visão eclesiológica?
seria a visão, eclésia quer dizer igreja. É Jesus em relação à Virgem Maria. Nossa Senhora, ela é maior que a igreja ou ela faz parte da igreja? As duas coisas. Nossa Senhora é um grande mistério, viu? Funtum Shin, venerável, ele fala o seguinte: Nossa Senhora é como se fosse o mundo. O mundo a gente faz o quê? Faz um turismo, né? Quem pode viajar e pagar. Alguém não vai conseguir visitar a China, Nova York, a África, a Oceania ao mesmo tempo. Ela vai ter que visitar aos poucos cada parte. Então, a vida de Nossa Senhora é como um mundo na espiritualidade. Você visita uma parte, visita outra e outra, e termina a vida e você não acabou de visitar o que é a Virgem Maria. Vocês estão entendendo? A grandeza que é. Então, na visão eclesiológica, é o que Nossa Senhora é em relação à igreja. O que ela é em relação à igreja? Ela é, diga comigo, um membro excelente da igreja. Ou seja, Jesus é a cabeça da igreja. Uma analogia, né? Nós somos os membros, o corpo dessa cabeça. Alguns comparam Nossa Senhora como o pescoço, né? Que mexe mais a cabeça, está ali mais ligada, está entre a cabeça e os membros, né? Membro excelente quer dizer que ela é o membro mais especial, né? Depois de Cristo, que é a cabeça. Aí quando a gente fala Nossa Senhora em relação à igreja, é a seguinte: você olha para um santo, aquele santo ele é pobre, ele tem pobreza de coração, no sentido bom. Então Nossa Senhora é muito mais pobre que ele, sim ou não? No sentido bom. Pobre de... Aquela pessoa é casta, aquele santo, aquela santa. Nossa Senhora é muito mais casta do que todo e qualquer santo, né? Aquela pessoa é paciente, Nossa Senhora é muito paciente, mais do que aquele santo, muito mais do que o maior dos santos que você imaginar, né? Aquela pessoa, ela é muito prudente, Nossa Senhora é prudentíssima, ou seja, ela sempre vai ser mais do que aquele santo. Isso na visão eclesiológica, está correto? Corretíssimo. Nossa Senhora é a discípula, é exemplo de mãe. Então, nessa visão, a gente olha a Nossa Senhora como o quê? Como modelo. Modelo de mãe, modelo de esposa, modelo de virgem, modelo de humildade, modelo de paciência, modelo de fé. A gente foca muito nas virtudes, entenderam? Nessa parte eclesiológica. Na parte cristológica, a gente olha a Nossa Senhora de uma forma maior. Porque a gente olha ela em relação a quem? A Cristo. Ela e Cristo. Então, Cristo é Rei. Nossa Senhora é? Cristo é Senhor. Ela é Senhora. Ele é Santíssimo. Ela é Santíssima. Ela é não só um membro excelente da igreja, ela é mãe da igreja. Vocês estão entendendo que a grandeza, a gente olha com uma grandeza maior nessa perspectiva, quando a gente olha ela em relação a Cristo. Então ela não é apenas uma pessoa que participa da igreja, ela é mãe da igreja. A expressão em latim fala assim: Mater Ecclesia, mãe da igreja. Ou seja, ela que vai gerando Cristo em nós, a vida espiritual em nós, entenderam? Então, essa visão eu acho ela mais bela. E geralmente eu abordo nas minhas pregações nessa segunda perspectiva. Eu não olho ela apenas como uma de nós que está num grauzinho mais, mas alguém tão grandiosa que a gente se assusta com a grandeza. Vocês estão entendendo? E infelizmente hoje se tem medo de falar dessa visão. Se você olhar nos sermões, nas homilias, nas pregações, geralmente se fala mais dessa parte. Ela é modelo de mãe, né? De paciência, que não é ruim, é belo, entendeu? Mas deixa muito baixinho. Quando começa a falar mais alto, não, para que esse exagero? Ela é humana como nós. Ela é humana. Como nós, eu não seria tão atrevido de dizer isso, né? Como nós, porque ela tem 2 olhos, né? 2 pernas, tem um corpo humano, né? Ela não é deusa. Nesse sentido é como nós, porque não é deusa. Mas é como se fosse assim: todos nós juntos somos um grãozinho de areia. E Nossa Senhora é como se fosse o planeta Terra, comparado à Virgem Maria. Mas também, quando a gente coloca
a Virgem Maria, os anjos e santos e todos nós juntos, comparado a Deus, nós somos o quê? Nada. Os protestantes, como é que eles olham a Virgem Maria? Existe a forma de olhar de cima para baixo, né? Ou de baixo para cima. O católico, ele olha como para a Virgem Maria? De baixo e vê a grandeza dela. No caso, o protestante olha como? Eles colocam no lugar de Deus e vê, não, senhora, não é nada comparado a quem? A Deus. De fato, é nada comparado a Deus. Estão entendendo? Só que quem pode olhar ela assim? Dessa forma, lá de cima? Deus. Um protestante não pode, não. Nós não podemos. Os santos não podem. Os anjos não podem. Só quem pode? Quem está acima dela. Quem está acima dela? Os anjos estão acima dela. Ela é rainha dos anjos. Os santos estão acima dela. Ela é rainha dos santos. Os mártires estão acima dela. Ela é rainha dos mártires. Os patriarcas estão acima dela? Não. Ela é rainha dos patriarcas. Os profetas estão acima dela? Ela é rainha dos profetas. Vocês estão entendendo? Ou seja, a grandeza é enorme. A gente tem que se maravilhar com a Virgem Maria. A gente se acostuma. A gente vive, tem uma visão da Virgem Maria só assim. Pede as coisas, ela consegue, então ela é show de bola, né? Ela dá o que a gente pede, embora demore às vezes e tal. Então, uma visão muito assim, não de amizade, mas uma visão muito de troca, de interesse, muito fraca mesmo, muito frágil. Tipo o gêniozinho da lâmpada, né? Eu esfrego, Virgem Maria, né? Me dá aí alguma coisa. E ela vai dar. Se não der, a gente fica furioso, né? O que é que eu estou fazendo? Tanta gente pior do que eu que pede e recebe. E começa a falar muito besteira, né? Então essa é a visão cristológica. Essa visão grandiosa, né? Da Virgem Maria. Foi essa visão que os santos abordaram. Eles falaram da visão eclesiológica? Também falaram, das virtudes dela, claro. Mas eles focaram mais nessa visão cristológica, que é a visão que é abordada nesse tratado. É a visão que? Cristológica. Um exemplo, São Luís Grignion de Montfort, que é o que escreveu esse tratado, falou o quê? Um suspiro de Nossa Senhora. Suspirem, suspirem. Um suspiro da Virgem Maria. Vale mais que a oração de quê? De todos os santos e anjos juntos. Não é de parte deles, de todos os santos e de todos os anjos juntos. Um suspiro da Virgem Maria. Oséias não é apenas uma hipérbole, um exagero, uma forma de falar, uma linguagem figurada, não. É real. Por isso que hoje se tem um ódio grande contra a Virgem Maria, porque se está descobrindo o valor dela através da consagração e as seitas protestantes, Testemunho de Jeová, Mormons e outras mais estão furiosos. Não pense que é culpa deles, 100%. O inimigo está por trás disso, né? Dessa fúria terrível, infelizmente. Tranquilo? Alguma pergunta até aqui? Pronto. Vamos começar com a palavra de Deus. Só que ler de cabeça para baixo eu não posso ler. Lucas 1, 26. Muito conhecida essa passagem nossa, sim ou não? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. O que a palavra fala? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por quem? Por Deus, a uma cidade da Galiléia. O anjo, ele fala a mensagem de quem? De Deus. Então, o que ele fala é voz de quem? Há uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo foi enviado para falar com quem? Maria. Com a virgem Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça. É interessante que São Bernardo fala assim, que todos os anjos
toda a humanidade esperava esse sim da Virgem Maria. Na hora que o anjo perguntou, que é mais pro finalzinho, né? Se ela anunciou para ela dizer sim ou não, toda a humanidade, tudo, né? Os anjos estavam ali, naquela expectativa. Igual, tipo assim, alguém chega para pedir a mão de alguém em casamento aí da família. E ela vai... Hã? Ou na hora do gol, né? Porque tem mais mulheres, eu falei mais da parte mais apaixonada, né? Mas tem os rapazes ali, né? Chamaram logo do jogo. Aí fica naquela expectativa, sim, sim. Tanta pessoa que pediu, né? Mesmo sabendo que é uma pessoa apaixonada, mas ela fica expectativa, sim ou não? Sim. E o restante também, da família. Assim também a família do céu estava naquela expectativa. E quando Nossa Senhora disse sim, eis aqui a escrava do Senhor, então houve aquela alegria, aquele júbilo, né? Então ele fala, alegra-te cheia de graça. Nossa Senhora é cheia de quê? De graça. De graça ou de graças? Vamos, pergunta de novo. De graça ou de graças? Graça. Quem acha que é de graças no plural? Opa, estou baixando. Nem vou subir nesse. De graças no plural. Quem acha, levanta a mão. Plural. Graças. Quem acha que é de graça, só singular? Só graça. Quem não acha nada, levanta a mão. Quem acha que é as duas coisas? Tô na dúvida. Fiquei assim. Não, é cheia de graça. Ó, alegra-te cheia de graça, certo? É a graça de receber esse pedido, né? Esse convite a ser mãe Salvador. Então é graça. A graça de ter o próprio Jesus no seu ventre. Então é singular mesmo. A graça por excelência. De ser mãe de Deus. De receber aquele convite. Entendeu? Aí, mas mesmo sendo aqui no Evangelho, está no singular, né? Por conta desse singular, vem as graças no plural, entendeu? Que são graças menores. As graças menores estão em vista dessa graça maior. Qual é a graça maior dela ser mãe de Deus? É a maior graça, né? Não tem graça maior que essa, né? Para a Virgem Maria, entende? Então, as outras graças, elas vêm em consequência dessa. É tanto que fala os santos o seguinte: se a maior graça, que é o Salvador, né? O próprio autor da graça que ele veio por Maria, porque as outras graças não viriam por ela. Porque existe uma expressão dos santos que é que todas as graças vêm pelas mãos de Maria. Ela é medianeira de todas as graças. Quer dizer, Oséias, que isso é dogma de fé? Não. Dogma só tem 4 sobre a Virgem Maria. Que ela é mãe de Deus, que ela é virgem antes, durante e após o parto, que ela é imaculada Conceição, concebida sem pecado original, e que ela foi assunta ao céu. São esses 4 os dogmas, que a gente vai falar melhor depois, certo? Os 4. Porém, existe um título que é chamado Medianeira de todas as graças. E os santos repetiram isso inúmeras vezes. E a igreja nunca contestou. Não proclamou como dogma, entendeu? Mas não quer dizer que é menos verdade, porque praticamente todos os doutores da igreja falaram isso, que ela é medianeira de todas as graças. Não falaram essa expressão, mas deram expressões similares a essa. Então é muito seguro dizer que ela é medianeira de todas as graças. Aí continuando o texto. O Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. Aqui mostra a grande humildade da Virgem Maria, entenderam? E o que os santos falam. Nossa Senhora é tão grande, que o mistério que ela era escondido dela mesma. Ou seja, a grandeza que ela é, nem ela conseguia perceber grandes maravilhas que Deus fez, mas não na plenitude do que ela era. Só Deus conseguia mensurar a grandeza e as obras de amor que estava acontecendo nela. Vocês estão entendendo? Nem ela
porque ela não é deusa nem é infinita, ela conseguia mensurar os graus de maravilhas que Deus estava fazendo nela. Nem ela conseguia. De tão grande, né, que é a maravilha de Deus nela. Então a humildade dela fez ela ficar intrigada, né? E o anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. São Bernardo pergunta: como é que Nossa Senhora encontrou graça se ela nunca perdeu? O anjo fala, né? Encontraste graça diante de Deus. Aí ele responde: ó, tu encontraste graças para nós desgraçados pecadores, que um dia perdemos a graça de Deus. Porque a gente recebe a graça de Deus aonde? No batismo. E a gente perde a graça de Deus, a santificante, quando peca mortalmente. Então a grande estratégia do demônio é nos afastar da vida na graça, da vida no Espírito. Nos fazer pecar mortalmente. Pecado mortal são pecados graves contra os 10 mandamentos, contra mandamentos da igreja de forma consciente, livre, que eu quero mesmo. Tipo alguém que está junto, alguém que mata, alguém que levanta um falso bem grande, alguém que vai para macumba, alguém que blasfema, alguém que deseja a mulher do próximo, o marido da próxima, alguém que falta às missas constantemente, ou falta a missa um domingo porque quer, é consciente, vai para a praia para ficar balançando na rede, né? Assistindo novela. São pecados mortais. Uma vez fazendo isso, a gente se torna inimigo de Deus, de certa forma. É como se nós virássemos as costas para o Senhor. É um certo ódio a Deus, entenderam? Não porque eu odeio a Deus, não. Mas a nossa atitude está dizendo isso de alguma forma. Como é que recupera? Uma confissão. Né? Aí volta ao estado de graça, de amizade com Deus. Então a primeira estratégia do demônio é nos tirar do estado de graça. O estado da graça santificante. E qual é a segunda arma do demônio? Nos afastar da Virgem Maria. Porque ela vai nos ajudar esse caminho de retorno a Deus. Vocês estão entendendo? Então, ele quer nos afastar. Se a gente pecou mortalmente, ele vai estar nos acusando. Não reze o texto, não reze o ofício, não clame a Virgem Maria, porque não vai valer nada. E vai valer sim. Não pode não valer como mérito. Isso aqui, mérito, vai ter uma aula só sobre isso aí, certo? Explicando direitinho o que é mérito. Mas vai valer como começar a retornar para a graça de Deus. Para você se arrepender de verdade. Ter uma contrição mais perfeita, né? Tranquilo até aqui? Sim. Aí o anjo fala: eis que conceberás, no teu seio darás à luz um filho. E o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Ou seja, Nossa Senhora, vários santos, como Santo Afonso Maria de Ligório, falam que ela tinha um voto de virgindade. E ela fez desde bem, ainda quase, nem adolescente era ainda, bem criança, né? Esse voto de virgindade diante de Deus. E por conta desse voto que ela fez, ela pergunta: como se fará isso, se eu não conheço homem algum? Ela já estava comprometida em casamento com quem? São José. Ela não estava só prometida, ela estava comprometida. Porque para os judeus, são duas partes do casamento. A parte do comprometimento, faz o contrato do casamento, e a parte da festa, aonde se consuma o casamento. Então ela não estava, porque nas traduções fala que ela estava prometida, não é isso? Mas, de certa forma, a tradução mais fiel é que ela estava comprometida, ou então desposada. Está usado no Jerusalém, desposada.
Ou seja, ela já estava de alguma forma casada. A primeira etapa do casamento. Vocês entenderam? Mas ela pretendia, mesmo casando com José, fazer o quê? Permanecer virgem. Oséias, isso é louco, é diferente, é esquisito, é estranho, é algo desse tipo. É o seguinte, para pessoas extraordinárias, coisas extraordinárias. Para pessoas incomuns, coisas incomuns. Então Nossa Senhora não é uma pessoa comum, não é uma mulher qualquer. Então havia algo de extraordinário nessa decisão. E muitos falam que também São José tinha esse voto, né, de virgindade. Outros dizem que não vou entrar aqui na questão. Mas resumindo, ela pretendia permanecer virgem. Então ela se pergunta, como é que vai acontecer isso? Se eu não conheço homem algum, nem pretendo conhecer. Vocês estão entendendo? Havia um desejo dela de permanecer naquele voto. Não porque ela achava o casamento algo ruim, algo feio, algo inferior. Mas porque ela tinha um esposo mais atraente. Quem era? O próprio Deus. Estão entendendo? Quando alguém é celibatário, como aqui, Olímpia, o Luizinho, a Cheio, os padres são celibatários, as freiras. É porque não tem opção? Tem muitas opções. Mas eles optaram a escolher quem? O esposo maior. Sim ou não? Sim. Quando a pessoa se casa, ela opta a escolher um esposo, uma esposa. E deixa os outros, que seriam possibilidades, de ficar brincando. Sim ou não? Sim. E ela escolhe. Então, em todo estado de vida, seja o casamento, o sacerdócio, ou a vida celibatária, ou matrimônio, todos é uma escolha para sempre. E Nossa Senhora escolheu o quê? O esposo sendo o próprio Deus. Então, ela é um exemplo para quem? Para as virgens. E é um exemplo para quem? Para as esposas, para os casais. Em Nossa Senhora a gente pode encontrar um exemplo para as freiras, porque ela é virgem, né? Nossa Senhora. E um exemplo para as mulheres casadas, porque ela é mãe e é esposa. Nossa Senhora é completa, ela é mãe, esposa e virgem. Isso é impossível para qualquer pessoa, viu? Só a Virgem Maria tem isso, mãe, esposa e virgem. Alguém poderia até ser, um exemplo, esposa e virgem. Um exemplo, né? Algum caso bem raro, que casaram, decidiram os dois lá junto, poderia. Mas mãe, esposa e virgem não. Certo? Só Nossa Senhora. Então, ela é esse mistério que a gente tem que visitar todo dia, né? Belíssimo. Quando também fala que ela vai ser mãe do Altíssimo, né? Aliás, ela vai ser mãe do Filho do Altíssimo e fala que ele terá um trono que vai ser eterno para sempre. Nossa Senhora entendia muito bem uma coisa que nós não entendemos, porque ela vivia imersa na cultura o quê? Ela era judia, cultura judaica. Então, dentro do Oriente Médio, existe a esposa rainha e a mãe rainha. A esposa do rei, entendeu? E a mãe do rei. Então, quando Nossa Senhora escuta o anjo falar que ela vai ser mãe de quem? De alguém que vai ter um reinado eterno, para sempre. Então ela entende que ela vai ser o quê? Para sempre. Rainha. Ela entende que essa é a missão dela. Entre tantas, essa é uma delas, rainha. E ela não se coloca contra ser rainha. Vocês estão entendendo? Ela sabia que ela ia ser rainha, sim. Só que quando o anjo termina essa visita, quase no final, ela fala o quê? Eis aqui a escrava do Senhor. Ela se coloca como o quê? Como escrava. Mas ela sabia que ela era o quê? Estão entendendo? Ela não negou o que ela era. Mas diante daquele que é, ela se abaixa. Entendeu? É igual as mães ali dos padres, né? Uma comparação bem fraca, né? Começa a beijar, né? Aí o filho sacerdote lá beija a mão da mãe. Não, mãe. E ela beijando a mão do padre, começa a abrir para ver quem beija quem, né? Ou seja, cada um vendo a honra do outro, né? Essa beleza, entendeu?
Então Nossa Senhora se coloca nessa postura de escravo. Existe também alguns medos em relação à consagração. Quais são os medos? Um dos medos é escravo. Não é um termo pesado, sim ou não? Sim. Ser escravo da Virgem Maria, como é que pode? Chega de escravidão. A abolição. A lei áurea, né? Chega. Mas a questão é uma escravidão de amor. Certo? É uma escravidão de quê? De amor. O demônio, ele é escravo. Certo? Nem que ele não queira. Porque, querendo ou não, ele tem que obedecer. Ele é escravo e odeia. Não é escravo porque ele não tem liberdade total. Ele tem uma certa liberdade. Ele tinha uma liberdade verdadeira, né? E ele tinha um livre-arbítrio e ele usou mal. Então ele se tornou o quê? Usando mal esse livre-arbítrio dele, os demônios, escravo. Escravos de si mesmo, né? Então são escravos. E eles têm que obedecer a Deus em muitas ocasiões. No sentido de, tipo assim, ele quer tentar o Denis até em um certo aspecto. Mas se Deus não permitir que o demônio tente, naquele aspecto, o Denis, o demônio não vai tentar. Ele precisa de uma permissão de Deus para tentar o Denis. Até certo grau, entendeu? Não, você vai tentar o Denis até esse grau aqui. Não pode ultrapassar que ele não aguenta. O demônio ele pode, não, eu vou ultrapassar. Não ultrapassa. Entenderam? Tem um limite de ação. Se o demônio não tivesse limite de ação, quase todo mundo estava possuído, o mundo estava acabado, destruído, não tinha nem mais planeta no mundo aí. Porque os anjos têm muito poder, entendeu? Mas ele tem um limite de ação. Espera aí, entendeu? Ele tem que obedecer, mesmo com ódio. Ele obedece. Então ele obedece e odeia. Ele obedece e faz o quê? Odeia. Porque ele não quer obedecer. E existem os escravos, nós somos escravos também pela própria nossa natureza. Nós temos que obedecer, sim ou não? A alguém, alguma coisa, a lei da gravidade, a lei de trânsito, a lei de Deus. É nossa condição, sim ou não? De servos, de fracos, é o nosso limite. Isso não é mal, isso é bom. Mas se alguém não obedece a lei de trânsito, se alguém não obedece a lei da gravidade, não, eu vou pular desse prédio de 10 andar que eu acho que eu vou voar hoje. Aí pula. Então não, eu não sei nadar não, mas eu vou lá pro alto mar, eu vou mergulhar, porque hoje eu vou andar sobre as águas. Aí não obedece essa lei. Vocês estão entendendo? Não, hoje eu vou lá desafiar o Comando Vermelho, né? Porque eu sou a prova de bala. Aí vai lá. Ei pessoal, me mata, eu sou a prova de bala. Achei hoje que eu sou. Vocês estão entendendo? A lei do bom senso, né? Você não vai desafiar igual um doido, né? Então nós temos essa escravidão natural. E existe a escravidão, que ela é uma escravidão de quê? De amor. Livremente eu quero obedecer. Livremente eu quero me sacrificar. Livremente eu quero dar minha vida. Livremente eu quero me gastar pelo reino dos céus, por amor à igreja, por amor à humanidade, por amor a Cristo, a sua igreja. Livremente. Essa escravidão é o quê? Então é a escravidão que é mais liberdade do que a liberdade desse mundo. São Paulo até tem uma passagem que ele fala assim: aqueles que são escravos vão se tornar livres. Ele não fala exatamente com essas palavras, né? E aqueles que antes eram livres, agora são o quê? Escravos. Ou seja, quando eu tenho uma experiência com Deus, eu era escravo do mundo, né? Está lutando para não ser. E a gente se torna o quê? Livre do mundo, escravo da vontade de Deus, no bom sentido. E a gente era livre para fazer o que queria no mundo e acaba agora não sendo mais. Tendo mais essa liberdade, mas uma liberdade maior e verdadeira. Vocês estão entendendo? Um negócio meio misterioso, né? Mas que a gente entende bem direitinho, né? É difícil explicar, mas a gente experimenta na pele, né? Isso. Tipo, a gente enganava nos negócios. Aí quando a gente tem experiência com Deus, não. Eu sou livre, mas eu prefiro ser escravo de amor. Não vou fazer isso. Porque essa liberdade que eu vou exercer se torna escravidão. E essa escravidão que eu exerço é a liberdade. Negócio meio, né? Mas é isso. Então o que o mundo chama de escravidão é o quê? Liberdade.
E o que o mundo chama de liberdade? É escravidão. Então nós estamos falando das pessoas que vão se consagrar para ser o que aqui? Livres. Esse nome é só para a gente, entendeu? Porque quando você obedece a alguém que é mais inteligente, mais santa, mais sábia, mais amorosa, mais tudo, a gente está sendo o quê? Livre, sim ou não? Porque se a gente não sabe como fazer, o que fazer, como fazer, por que fazer, a gente quer falar, não, faça do meu jeito. A gente está sendo escravo. Vai ser sem sentido. As pessoas que mais almejam a liberdade acabam sendo as mais escravas nesse mundo. É ou não é? Infelizmente. Então, essa escravidão, ela é de amor, ela é livre. Ela é livre. Uma outra coisa. Essa escravidão é a Jesus por Maria. Nós seremos escravos de quem? De amor? Jesus por Maria. Por Maria. Ela é o meio. Ela não é a finalidade. A consagração da Senhora ela é o quê? Cristocêntrica. É Cristo o centro de toda a devoção mariana. De toda a devoção também aos santos, né? Claro. De tudo, ele é o centro. Ela é cristológica. Quem é o centro do texto? Maria. Jesus. Quem é o centro do rosário? Jesus. Quem é o centro do ofício? Jesus. Vocês estão entendendo? Sim. Mas através de quem? Que ele se torna o nosso centro? Por Maria. Vai falar São Luís de Grimoald o seguinte, que o Senhor escolheu um meio para trazer a salvação à humanidade. E ele fala que o Senhor não muda de ideia. Quando você vê na Bíblia que o Senhor voltou atrás, se arrependeu, do mal que ia fazer, tem que entender que não é bem assim. Não é que a palavra está mentindo, você tem que entender o sentido profundo daquilo. Vocês estão entendendo? Porque a gente lê a Bíblia e parece que está lendo um gibi, né? Se arrependeu quer dizer arrependeu mesmo. Deus enviou o mal sobre aquela cidade, então Deus envia o mal mesmo. Né? Deus mandou o espírito maligno sobre Davi, então ele envia os demônios sobre nós. A gente começa, essa interpretação bíblica é de quem? Protestante. Né? O que leu. É aquilo e acabou. Igual um doido, né? Então você tem que... Isso aqui, gente, é anos e anos e oração e oração e a gente nunca sabe muito da Escritura. Tá? Então, quando a gente olha para essa questão da... Voltando aqui sobre a consagração, eu perdi aqui um pouquinho do fio da meada. Volta aqui comigo. Volta aqui o que eu falei antes um pouquinho. Questão cristológica, né? O que acontece? Na Ave Maria, lá no meio da Ave Maria tem aqui a palavra o quê? Bendito é o fruto do vosso ventre. Aí é como se fosse a giratória. G. Aí começa Santa Maria, né? Ele faz assim, Jesus. Não só o nome, é ele que é o centro. Jesus. Vocês estão entendendo? Do texto, nós meditamos os mistérios da vida de quem? Jesus. Só que geralmente ele está próximo de quem? Maria. Virgem Maria. Então, nós meditamos os mistérios da vida de Cristo. Claro que da Virgem Maria também está lá com ele, mas da Virgem Maria em relação aos mistérios de Cristo. Isso não diminui Nossa Senhora, pelo contrário, eleva. Se você separar ela de Jesus, você está menosprezando ela, entendeu? Você não está sendo católico, né? Quando não, mas eu acho que eu amo mais Maria do que Jesus, então endoidou. Porque Jesus nunca ensinou isso, né? Tem uma oração que fala assim, Jesus, ensina-me a amar Maria como tu amas. Como é a oração? Jesus, ensina-me a amar Maria como tu amas. Maria, ensina-me a amar Jesus como tu amas. Quando a gente fala Maria, não é Maria no sentido assim, Maria. Não, é um nome doce, santo. O nome Maria tem vários significados, né? Em várias línguas. Então tem vários, alguns falam que é estrela, outros falam que é senhora. Tem várias traduções, dependendo da etimologia se for buscar, certo? Então essa beleza do nome da Virgem Maria. Então como é que nós devemos amar Jesus? Como Maria amou. Como é que eu devo amar Maria?
O amor máximo qual é? Pela Virgem Maria, o de? A gente consegue amar como ele amou? Com a mesma intensidade? Da mesma forma? Não. A gente ama como ele amou no modelo. Tipo assim, eu posso dizer assim, o Marcondes é tão inteligente quanto Einstein. Então ele é como, mas não do mesmo tanto. Ele é no modelo do Einstein. Né? Posso dizer, o Kelvin é tão magro quanto uma vassoura. Ele pode ser magro, mas não quanto a vassoura, mas como a vassoura. Eu sou tão gordo quanto o hipopótamo. Aí eu posso, como um hipopótamo, gordo. Mas eu não sou quanto o hipopótamo gordo, mas como? É só uma comparação, é o modelo. Vocês estão entendendo? Eu falo assim, fulano é feio como o diabo. Não, aí é complicado, né? Fulano é lindo como a lua, com as estrelas. Aí são linguagens figuradas, né? E como é apenas um modelo, certo? Ficou entendido ou foi confuso essa parte? Então, amar olhando como ela amava. Olhar Jesus e olhando o modelo como ele amava a Virgem Maria e ama, né? É tanto que a gente não deve ter medo de amar Nossa Senhora demais. Por quê? Quando é que vai ser idolatria amar Nossa Senhora? Muito? Nunca. Porque só vai ser idolatria quando a gente amar mais do que Jesus amou. Alguém consegue chegar a esse limite? Então você não vai ser idólatra, você pode ser um besta. Que está amando na direção errada. Para Nossa Senhora, a intensidade de amor não vai ser suficiente, não. Vai ser pequena para nós. Principalmente nós que somos medíocres em amar. O que a gente pode fazer errado é a direção. Amar não de forma intensa errada, mas de forma pela direção. Como seria uma direção errada? Seria o seguinte, vou mostrar. Tem a missa no Shalom hoje. É sábado. Não, domingo. Domingo tem a missa às 7 horas da noite. Eu não fui para nenhuma missa. Aí depois eu fiquei sabendo que na hora da missa, 7 horas, a missa eu não fui ainda, vai ter um terço. E quem vai rezar, digamos que é uma pessoa que é um vidente de Nossa Senhora. Digamos que seja a irmã Lúcia estivesse viva entre nós. Os videntes de Fátima. Os 3 pastorinhos vão rezar o terço. Aqui no Shalom. Domingo, 7 horas. E na igreja matriz está tendo a missa, eu não fui para a missa ainda hoje, não terá outra. Eu deveria vir para qual? Para missa. Mas tem as mulheres videntes, Nossa Senhora aparecendo. Eles vão perder a oportunidade, no outro domingo vai para a missa. Mas vai ter Cristo aqui espiritualmente, o amor dele, a mãe dele. Ele não vai estar separado da mãe dele. Vai estar presente real no Eucaristia, lá não. Quando o pai leva o cálice e pão. Exatamente. Se eu não me engano foi... Lembrei só do Subiru, mas qual é o outro nome da santa? Subiru? Da aparição de Lourdes. Santa Bernadette. Bernadette. Santa Bernadette. Né? Perguntaram para ela, como é a Virgem Maria? Ela falou que era bela, né? Mas se, por exemplo, fosse para visitar, se tivesse uma missa agora, você iria para onde? Ela, Nossa Senhora é muito bela. Muito bela. Isso começou a sorrir. Mas eu ia para a missa. Ou seja, se ela falasse, eu vou ficar aqui, sem dúvida era um desvio da devoção. Isso, entenderam? Então os santos, quanto mais apaixonado pela Virgem Maria, mais ele queria missa. Os maiores locais de adoração santíssima onde é? Os santuários marianos. De Lourdes, de Fátima e tantos outros. Guadalupe, né? Ou seja, os locais das aparições de Nossa Senhora, que são os santuários marianos, lá são os maiores locais de adoração perpétua a Jesus, de maiores curas e milagres. Porque onde Maria está, a Eucaristia ali, reina o amor pela Eucaristia. Entenderam? Então, o amor desordenado seria esse. Né? Não vou ler a Bíblia não, eu vou rezar o texto, não vou ler a Bíblia hoje não. Não, mas você podia ler a Bíblia, rezar o Evangelho, não só quero rezar o texto agora, vou nem pegar mais na Bíblia. Seria um desvio da devoção.
Nem Jesus Cristo, nem Nossa Senhora. Vocês estão entendendo? Que rezando a Bíblia não me impede de rezar o texto. Rezando o texto me faz ler melhor a Bíblia. E rezando a Bíblia, com a Bíblia, com a palavra de Deus, me faz ler e rezar. Ler assim, no sentido de ler os mistérios, contemplar, de olhar. Porque ali, quando a gente olha para os mistérios, ali a gente tem que fazer uma leitura que a vida de Cristo e a vida de Cristo faz parte da minha vida. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Tipo, eu olho para o nascimento. Ali é uma leitura viva, o nascimento de Jesus. A visitação de Nossa Senhora Suprema Santa Isabel é uma leitura viva. Leitura viva. Hoje eu rezando o segundo mistério do texto, né? Aí eu contemplando Nossa Senhora visitando sua prima santa. Aí eu pedindo pelas almas do purgatório. Eu comecei a contemplar Nossa Senhora visitando as almas do purgatório. Comecei a meditar sobre isso, né? Ou seja, os mistérios devem fazer a gente mergulhar na vida interior. Vocês estão entendendo? Alguma pergunta, gente? Vocês estão... Quando tem pergunta, ou estão entendendo nada, ou estão entendendo tudo, né? Porque geralmente tem pergunta, né? Sobre o tema falado, certo? Por que é Subiruá, velho? Foi? Não, era o sobrenome da Bernadette. Não bagunça não, mano. Ela tá substituindo o cacique hoje nas comédias, né, Maria? Sempre tem alguém que é o engraçado da turma. Agora vai ser a Marilene. Sempre tem o cacique e a dona... A mãe da Angélica. Dona Raimundinha, que é a alegria do curso, né? Vocês conhecem, né, Dona Raimundinha? A maioria aqui. Alguma pergunta, gente? Não? Pode prosseguir? Pronto. Então vamos lá. Compartilha só com o irmãozinho aí de 2 em 2. Pra não perder o costume do chamão aqui, né? Nossa casa. Poxa vida, já sempre 2 segundos, tá? Vamos saborear o tratado, né? Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. Por intermédio de quem? E é também por meio dela que deve reinar no mundo. Ah, é aquilo que eu comecei e não terminei. Às vezes eu tenho cuidado, ó. Nas minhas formações, como eu não anoto, né? Eu confio demais na minha memória. Às vezes eu falo assim, olha gente, 3 pontos. Aí eu falo 1 e o 2. Quando eu chego em casa, cadê o 3 que eu não falei? Entendeu? Eu faço muito isso às vezes. Ó gente, cuidado, ó, são 5 coisas. Aí eu falo 1, 2, 3, aí na 4. Olha, eu nem falei a 5ª. E ninguém pergunta. E geralmente não pergunta por quê? Porque não está prestando atenção. Não é não? Sim ou não? Sim. Porque se eu falei que é 3 e eu falo 2, às vezes eu estou em pregações e a pessoa fala, olha, são 3 coisas. A pessoa fala, cadê as outras 2? Eu pergunto, entendeu? Eu fico ansioso pelas outras 2. Tinha um rapaz que falou assim, olha, o documento aqui fala isso. E começou a falar o seminarista, né? E tem esses pontos. Eu quais os pontos? Tá tendo uma pregação e não falou nenhum ponto, né? Aí ele ficou assim nervoso e foi procurar e achou os pontos. Aí aqui, o que eu comecei e não terminei foi o seguinte. O Senhor não muda de ideia. Até eu comecei a falar que Deus, né? Quando você achar que na Bíblia Deus está mudando de ideia, até eu comecei nesse ponto aí, né? Deus não está mudando de ideia. É engano. Continuando. E é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Ou seja, ele escolheu vir ao mundo por quem? Por ela. Então ele quer continuar vindo a nós por meio de quem? Maria. Por Maria. Porque ele não muda de ideia. A forma mais perfeita dele vir ao mundo qual foi? Se fosse mais perfeita, nascer no pé de Jerimum, ele tinha vindo como? No pé de Jerimum. Se fosse mais perfeita, vir direto, igual a Adão, foi criado já, né? Com exemplo, idade adulta. Não vamos entrar no mérito se é literal ou não ali, né? Mas já estava lá. Ele poderia ter vindo já adulto, sim ou não? Sim.
Ele não é Deus? Só que ele quiser. Ele poderia ter vindo assim, esplendoroso, glorioso, né? Todo esplendor. Poderia. Mas foi a forma mais perfeita? Essa, porque foi essa que ele escolheu. Então, qual é a forma mais perfeita dele continuar vindo ao mundo? Por meio da Virgem Maria. Que ele não muda de ideia, ele continua. Vocês estão entendendo? Oséias está falando na Bíblia que o Senhor ia destruir a cidade e mudou de ideia. Não, mas no plano original, ele não tinha plano de destruir a cidade. Apenas o povo estava clamando, me castigue, acabe comigo, eu quero o pecado, eu quero o capeta, eu quero o mundo. Meu filho, desista disso, por favor. Me destrua, eu te odeio. Aí, eu te amo, e começa, né? Aí chega uma hora que o quê? A pessoa pediu tanto, né? Mas vocês são mães, né? E quem é pai? Não tem nenhum pai. Mães, né? O que acontece? Menino, não faça isso. Vai se machucar. E o menino teima, até chegar ao limite da paciência da mãe, né? Ou então a mãe tem paciência ao extremo, que nem deveria ter no sentido errado, e o filho se acaba ali sozinho, né? Ele procurou o quê? O próprio castigo, sim ou não? Sim. Então Deus não fica mudando de ideia, né? Ele já tem um plano, o plano dele é perfeito. Quem muda de ideia é quem tem plano errado, é ou não é? O plano B, o plano C, o D. Mas quem tem o plano perfeito não muda de ideia. Não tem. Toda a sua vida Maria permaneceu oculta. Como é que fala o tratado? Toda a sua vida Maria permaneceu oculta. Por isso o Espírito Santo e a igreja a chamam alma mater, mãe escondida e secreta. Tão profunda era a sua humildade que para ela o atrativo mais poderoso, mais constante, era esconder-se de si mesma e de toda criatura, para ser conhecida somente de Deus. O que mais nos atrapalha é porque a gente quer ser... A gente é tagarela demais, né? Está falando com todo mundo. A gente fala assim com Deus e o mundo, mas com Deus não é, com o mundo mesmo, né? A gente passa assim meia hora rezando, é o sacrifício, é ou não é? É no WhatsApp, 3, 4 horas. Me desliga o celular. Ave Maria, misericórdia. Vai passar nem um minutozinho. 1 minuto, começou 8 da manhã, já são 1 da tarde. Aí vira a noite a pessoa, Ave Maria, mãe. Aí se mandar rezar, já rezei uma Ave Maria, mãe. Já rezei um mistério. Ou seja, a gente é especialista em falar com os homens. Alguém tem como amarrar esse motoqueiro aí? Não derruba não, mas pelo menos o motor aí dá um jeito. Gente, vamos lá, brincadeiras à parte. Né? Então o escondimento é próprio de quem quer ter uma vida mais profunda com Deus. Né? Então a gente pode fazer nossos trabalhos ministeriais, pastorais, pode. Mas a gente tem que procurar tudo para a glória de Deus. Maria tinha essa vida recolhida, né? O que falta mais em nós é que é recolhimento. A gente já chega na oração muito agitado. Primeiro, quando a gente for rezar, a gente tem que ter o cuidado de não ir rezar agitado. Você se acalma primeiro, fica lá, reza um jaculatório. Misericórdia, Senhor, te amo. Vinde Espírito Santo. Fica lá. Quando acalmar o coração, você começa a rezar para valer. Porque ninguém reza agitado. Você vai rezando com jaculatórios para se acalmar, entenderam? Aí depois que se acalmar... Porque alguém fica rezando em terremoto? Me salve, socorro, né? Meu Deus! Né? Tá desesperado, parece que está rezando, sim ou não? Mas não está, até desesperado. Mas quando o terremoto acalma, obrigado, Senhor, me salvaste do terremoto. Me ajuda, Senhor, a reconstruir minha casa, né? Seja em meio ao terremoto do nosso coração, a gente não reza. Então Nossa Senhora era aquela que era tão recolhida que em meio aos terremotos ela conseguia rezar. Porque ela já treinava, né? Treinava sempre, entendeu? O treino. Às vezes essa pessoa ela é muito treinada na vida de oração, o vizinho liga lá no aviões, bem alto. A pessoa consegue se recolher? Sim, porque ela é treinada. Mas se ela não é, ela vai começar... Glória, Xandinho, Solange, daí começa. Daqui a pouco, Jesus. Pera aí que eu tô com saudade do forrozinho de antes, né? Deixa eu dançar pra arrumar meu velho aqui, né? Vai dançar com a vassoura, com o rodo, né? Ou seja, uma vida interior exige o quê? Treino.
E o treino dentro do recolhimento. Tem que se recolher. A nossa oração às vezes é muito fraca. Às vezes a gente fala assim, uma Ave Maria é poderosa. Coração mais poderoso. Queridas Pai, Ave Maria, Pai Nosso. Coração forte para expulsar o cão. A oração forte é a que você reza de verdade. A mais importante e mais bela, claro que é o Pai Nosso. Mas, por exemplo, Santo Agostinho fala assim, ó. Eu volto já para o recolhimento e termino, certo? Santo Agostinho fala assim, que a nossa oração, quando ela é distraída, distração voluntária. Eu fico me distraindo porque quero. Existe a distração involuntária. Eu vou me distrair sem eu querer. Alguém me chama, tá ali, eu... sem querer eu me distrair e volto, né, para a oração. Volto para a pregação. Aí foi uma distração o quê? Involuntária. Distração voluntária é quando eu procuro a distração. No pensamento, no olhar, de outras formas, entenderam? Então, uma oração distraída é como se fosse, eu já falei isso em outras pregações, é como se fosse o latir dos cachorros. A pessoa rezando aqui a Ave Maria, é só au, 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 au. A pessoa está rezando só pensando em quê? Só em coisa mundana às vezes, entendeu? Bem mundana. Nem se preocupe em se esforçar para rezar uma Ave Maria concentrada. É normal que a gente esteja rezando e vem as preocupações, sim ou não? Vem as angústias, as distrações, é normal, isso é normal. O anormal é a gente gostar das distrações e procurá-las. Entenderam? Então, qual é a oração valiosa? São Bernardo de Claraval fala assim, né? Que ele daria todos os sermões que ele já deu, e os sermões dele tocavam corações mais duros. Imagine um coração bem duro. Geralmente o sermão de São Bernardo tocava aquele coração e ele se convertia. Ele tinha uma palavra como se fosse uma flecha de fogo que ia lá no coração. Bah, né? Ele tinha um dom de milagres profundo também. E ele dizia o quê? Que trocava todos os sermões dele por o valor de uma Ave Maria. São Tomás de Aquino falava que trocava tudo o que ele escreveu. Um dos santos que mais escreveu foi quem? Santo Tomás de Aquino. E são coisas magníficas, é tanto que falaram. A Suma Teológica não precisaria de nenhum milagre de Santo Tomás para ele ser canonizado. É só mostrar a Suma Teológica que ele já pode ser canonizado. De tão maravilhoso que era o escrito, entenderam? E ele falava o quê? Eu trocaria todos os meus escritos pelo valor de uma Ave Maria. Mas que Ave Maria é essa? É uma Ave Maria bem rezada. Que Ave Maria bem rezada? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o texto, sobre o rosário, mas lá para o final do curso, certo? Uma Ave Maria bem rezada é a seguinte. Eu vou colocar todo o meu sentimento, os meus pensamentos, o meu olhar, a minha atenção para aquelas palavras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Eu vou me alimentando desta Ave Maria, vocês estão entendendo? É alimento mesmo. Não é rezar o texto. E qual é a grande meta do texto? Terminar. O teu padre fala acho que na terceira aula do curso, né? A segunda. Não lembra não, né? Ou seja, por isso que às vezes o nosso texto é infrutífero. Porque a nossa alegria é começar. E a alegria maior é terminar, né? A gente reza a primeira Ave Maria pensando já na última. Graças a Deus, terminei. Aí não tem frutos, entenderam? Então a Ave Maria que Santo Tomás queria, o valor dela, e São Bernardo, é essa Ave Maria, onde eu coloco o meu coração, a minha alma, a minha atenção, os meus sentimentos, todo o meu ser. Essa Ave Maria ela é uma bomba atômica contra o demônio, contra o inferno. Ela atrai o coração de Deus. Vocês estão entendendo? Por isso que se a gente soubesse mesmo rezar essas mil Ave Maria, eu acho que de verdade, né? Todos nós, felizes dos que já vêm, reza distraído ou não, preocupado ou não, né? Mas se a gente conseguisse rezar mesmo, como é para rezar, a nossa vida seria outra, da nossa família e de Pacajus, né? Do mundo seria outra, né? Mas a gente não consegue. Precisa treino, né? A senhora vai nos ajudar, como é que reza. E é interessante o seguinte, ó, que antes de rezar a Ave Maria tem que lembrar o quê? Quem saiu da boca de quem? Do anjo Gabriel. A gente olha que honra.
Você repete uma oração que saiu da boca de um anjo. É como se ela viesse ecoando, desde o dia do que o anjo pronunciou até agora. Imagina aí o eco. É como se fosse um telefone sem fio, né? Aí vem. Só quem foi que disse isso aí pra ti, quando chegar até nós? Foi o anjo Gabriel. Vocês estão imagina que graça, gente. Quando a gente reza o Pai Nosso, quem foi, menino, que rezou isso aí? É o telefone sem fio, né? Vai lá, voltando. Foi a boca de Cristo. Vocês estão entendendo? É muito forte, gente. O problema é que a gente não medita. Mas nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso reino, né? Seja feita a nossa vontade. A gente troca tudo, né? Aí começa a trocar as orações, como eu vejo. Às vezes até no texto quando eu vou ali, né? Ou no outro canto que eu vou, em outros locais, na rodoviária, aí começa a inventar a oração, né? Ave Maria, cheia de graça, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Aí Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, e Nossa Mãe. E começa a mudar as orações. A pessoa fala com toda boa vontade, com amor, né? O bichinho, né? Os vainhos. Mas estraga a oração. Atrapalha os outros, a harmonia. A gente vive inventando oração. Às vezes na Dom Bosco, né, que o padre reza, aí as pessoas se livram de rezar com ele, aí não pede, né, na Dom Bosco, pra rezar direitinho, não Como é? colocar, porque tem gente que antes de terminar vai colocar outra palavra. É o Tiago Fontenelle, meu nome. É porque Da Shalom, Pronto. eu já vi também. A gente faz o que às vezes, ó? Por exemplo, vai contar a consagração. Aí fala o quê? Como filho e propriedade. Pronto. E como é que a gente reza? Como coisa e propriedade. Nós é mais filho é mais importante que coisa. Na oração que é feita, coisa tem mais sentido. Porque filho não é propriedade. Filho é propriedade? não. Coisa e propriedade. Mas não é coisa qualquer. O problema é que a gente dá a interpretação às orações, das coisas, né, por exemplo. Seria coisa, um exemplo aqui, ó. Eu posso explicar isso melhor depois, mas eu só para dar uma palhinha, certo? Lucilene, vem aqui. Levanta rápido. Eu tô pedindo para levantar rápido. Sente. Demora muito, né? Agora vai passando. Tratado. Chega até mim, o mais rápido possível que vocês conseguirem chegar até mim. Teve dificuldade de chegar até mim? Nada, meu filho. Isso aqui é uma coisa. Coisa não resiste. Viu? Coisa não resiste. É livre nas mãos. Nós somos o que nas mãos das Virgem Maria, os escravos? Livres, ela faz o que quiser com a gente, certo? A nossa liberdade vai ser onde ela fizer o que quiser. Filha meio desobediente, meio fraquindo. E essa coisa é dizer assim, mãe, eu estou livre. Não aniquila o filho, entenderam? Ela quer dizer assim, como filho, eu quero agir como uma coisa nas tuas mãos. Tipo uma bola que faz, vá, ela vai. Santa Teresinha falava, eu queria ser uma bola de gude nas mãos do Senhor, ou seja, eu quero ser uma coisa. Santa Teresinha falava que eu quero ser como uma bola nas mãos de Deus. Como a bola de gude era na mão da criança. A criança fala que é bola de gude, está todo canto, né? Ou seja, tem uma liberdade no espírito. Vocês estão entendendo? Não é coisa, seja assim. Ou coisa ruim. Ou então coisa no sentido de ser apenas um objeto e não pessoa. Não. Essa coisa, ela tem vida, mas a vida dela é o quê? No espírito. Você fala lá em João 3. O vento sopra onde quer. Só se ouve o ruído. Não se sabe. Assim acontece com aquele que nasceu. Ou seja, quem nasceu do espírito, ninguém segura. Quem nasceu de verdade. Os santos são aqueles que de fato nasceram do... Não tem nada que para eles, nada. Nada. Nada para os santos. Porque eles são aqueles que nasceram, não se sabe para onde vem nem para onde vai, entenderam? É algo assim, é tipo um furacão, não tem quem segura, só Deus. Eles vão para onde Deus manda. É nesse sentido que é coisa. Vocês estão entendendo? Aí o ideal não é mudar a oração, é entender a oração, não é mudar.
Um exemplo, agora já mudaram na coração de Jesus, né? Tinha lá, até eu contei com o Marcondes, né? Fui lá me confessar, até me assustei, né? Prometo me esforçar para nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. O padre mandou olhar para a oração e rezar. Aí eu baixei aqui e rezei como era para ser. Prometo com a vossa graça nunca mais pecar. A oração como é? Prometo com vossa graça nunca mais pecar. Não é me esforçar. Eu prometo com a graça. Não é, eu prometo me esforçar com a graça de Deus. Você está acabando com a graça desse jeito. Está desconfiando dela. A gente é para dizer assim, ó, eu tenho nojo, ódio, raiva do pecado, entendeu? Não do pecador, né? Não quero que seja nojeira para mim. Então, prometo com a vossa graça, quando a gente vai se conversar, qual é a nossa intenção? Qual é a nossa intenção? Se não é, tem que ser. Nunca mais pecar. Se não é inválido a confissão. Se você vai... Eu vou pensar mais que amanhã é a mesma coisa mesmo, eu vou pecar a mesma coisa. Só para aliviar. Vá para o psicólogo. Entendeu? Vá para outro canto, conversa com alguém, aconselhamento. Não é canto de alívio, confissão. É canto de absolvição. De corações contritos. Mas não tem um sentimento. Você tem a dor na sua cabeça? Eu pequei. Inteligência? Pronto, vá. E não quero o inferno. Quero amar a Deus. Então vá, entendeu? Você tem aquela dor, aquele choro, não. Mas tem que ter uma dor intelectual. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Então, esse prometer com a vossa graça é o sentido mais profundo. Então não precisa mudar orações. Às vezes isso é rigorismo, isso é moralismo, é porque tu quer? Não, é porque é assim. Se fosse eu mudava as orações, não tem poder para isso não. E nem os padres têm, só se ele pedir autorização do Papa e mudar a oração que ele pediu, né? Não, está aprovado. Aí reza, né? Que o Papa aprovou, né? Mas é ao meu bel prazer ficar mudando as orações. Vocês estão entendendo, gente? Pela nossa covardia, a gente prefere fazer o quê? Minimizar as coisas. Por exemplo, prometo me esforçar. Mas seu esforço não serviu de nada até agora, né? E continua na mesma besteira. Mesma queda. Então confie na graça. E confiando na graça você vai se esforçar mais. Mas seu olhar está onde? Na graça. Mas quando você confia no seu esforço, aí você tira o olhar da graça, continua caindo. Daqui uma hora não tem nem coragem mais de levantar. Porque você se esforçou tanto e não deu conta. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então é esse o caminho que nós vamos trilhar, tá bom? Um caminho bom, feliz e que vale muito a pena mesmo. Vale muito a pena. Alguma pergunta, colocação, indagação? Como diz a Joana, recadinhos do coração. Deu para entender? Teve alguma novidade? Sim. O que vocês tiverem de dúvida, por favor. Eu discordei. Eu vou falar para a Joaninha. Não, fale comigo. Eu estou ministrando o curso. Certo? Não, mas eu achei muito feio aquilo ridículo. Então fale comigo. Certo? Não pode ser com terceiros. Por quê? Você vai perder a grande graça do curso. Isso não é só comigo não. Se fosse, por exemplo, um padre fez uma homilia que você não gostou, tem que falar com quem? Com o padre. O coral cantou ruim, vai falar com quem? Com o coral. Ou com quem resolve, né, dona Vilani? Fale com o coral, né? Uma vez um coral fez uma besteira, eu falei, ó, foi com o padre, eu fui ruim, né? Porque eu vi eu mandando mensagem, né? Ó, padre, o coral tá ensaiando na hora da homilia, viu? Por favor, tenta conversar com ele. Vocês já pegaram esses dias lá? Já. Na hora da homilia, o pessoal ensaiando lá em cima, uma coisa bonita, né? Aí eu fiz só com o WhatsApp do padre, mandei um recadinho do coração, né? Porque atrapalhava os fiéis, né? Amém? Amém. Vamos rezar esta Ave Maria de forma compassada, de coração, pedindo a graça da perseverança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rainha da Paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, até próximo sábado, no mesmo horário, tá bom? Vocês podem convidar outras pessoas, tá bom? Pra estar participando. Você falou isso.